Bem-vindos ao primeiro congresso e terceiro simpósio internacional de Ciências Sociais da Universidade Pontifícia Bolivariana. Eu me chamo Iana Graem e irei apresentar na mesa temática de Neurociência Básica e Aplicada a minha dissertação de mestrado. Eu faço parte do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil. Esse estudo foi financiado pela Mineração Paragominas S.A. Hidro e eu recebi bolsa de mestrado pelo CNPq. O título do meu estudo é Associação entre sintomas de desconforto psicológico em idosos brasileiros e fatores sociodemográficos durante a pandemia da Covid-19. Esse estudo foi orientado pela professora doutora Celina Magalhães e co-orientado pelo professor doutor Janari Pedroso. Então, contextualizando o estudo, nós tivemos e, portanto, estamos ainda vivendo o período de pandemia da Covid-19. Então, este é o contexto. Um contexto este em que muito se divulgou que os idosos eram aquela parcela da população mais vulnerável a esse novo vírus, na questão da imunidade e da contaminação e também de vir a óbito. E aí, a partir disso, propagou-se, portanto, restrições sociais durante a quarentena, lockdowns. De forma geral, o isolamento social foi proposto. E então, a partir disso, como que se deu a relação entre a saúde mental dessa parcela, que são os idosos, parcela mais vulnerável, e esse evento caracterizado como estressor, como aversivo, que foi a pandemia. Então, a partir disso, não só informações a respeito de prevenções, imunidade e medidas de distanciamento, mas é importante investigar crenças, atitudes, pensamentos, percepções desses idosos a respeito desse momento que eles estão vivendo, Então, de forma geral, esse é um estudo muito útil para que seja possível mapear indicadores e ou variáveis psicológicas para futuras intervenções em relação a esta parcela da população, que é a parcela idosa. E aí então surge a pergunta, quais são as relações existentes entre esses processos perceptivos, entre esse desconforto sentido pelos idosos e o seu perfil sociodemográfico durante a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Então, como pano de fundo para esse estudo, nós utilizamos duas propostas teóricas. A primeira foi a perspectiva Lifespan, de Baltes, 1987-1997, em que basicamente vai traçar como que se dá essa trajetória desenvolvimental contínua dos indivíduos, sendo influenciado tanto por fatores genético-biológicos quanto ambientais, que são também os chamados socioculturais. E essa teoria vê o desenvolvimento a partir de eventos de vida, que podem ser normativos e não normativos. Os não normativos são aqueles imprevisíveis, inesperados, e aí eu trouxe a pandemia como um exemplo de um evento que pode ser denominado não normativo, até porque ele tem um caráter biológico e social, ele ocorreu de maneira inesperada e exigiu da população que ela utilizasse os seus mecanismos adaptativos e de enfrentamento, que a proposta teórica também cita, e além disso traz uma nomeação, uma conceituação, que é a resiliência, que seria essa capacidade que o indivíduo tem de utilizar os seus recursos, suas habilidades de enfrentamento para contornar, para enfrentar uma situação adversa, que foi a pandemia. E a partir desse enfrentamento, o indivíduo se modifica. E aí eu trago uma outra proposta da teoria, que seria a plasticidade, que pode se dar tanto a nível neuronal, quanto social, quanto individual. Então, a partir da utilização desse indivíduo, dos seus recursos, ele vai se moldando ao ambiente, à situação em si.
E como um grande exemplo de desdobramento desta teoria, eu trago o modelo SOC, que é o modelo de seleção, otimização e compensação, que vai explicar basicamente como que se dá essa estrutura do funcionamento socioemocional. A segunda proposta é a teoria da seletividade socioemocional, que vai explicar de maneira bem geral como que se dá essas mudanças nas interações sociais durante a velhice e o papel da seleção de comportamento desses idosos, ou seja, como que eles priorizam relações que são mais significativas, né? E assim, por conta disso, otimizam o seu funcionamento socioemocional a partir dos seus padrões de enfrentamento, né? Que podem ser tanto baseados no antecedente, quando eles já sinalizam a emoção e evitam com que ela ocorra, quanto também na resposta, quando a emoção já está sendo desenvolvida, eles suprimem ou então eles evitam com que ela se conclua, né? Se finalize. Como objetivo geral, esse estudo investigou a associação entre os sintomas de desconforto psicológico nesses idosos brasileiros e os fatores sociodemográficos. Com objetivos específicos, nós tivemos dois. O primeiro foi caracterizar essa amostra, né, do estudo quanto às variáveis sociodemográficas, e o segundo foi verificar a relação entre essas variáveis sociodemográficas e os sintomas de desconforto psicológico nesses idosos brasileiros. O nosso estudo tem um desenho transversal de caráter exploratório e descritivo, com 289 participantes com idade igual ou superior a 60 anos, sendo os critérios de inclusão de ambos os sexos. O ambiente foi meio virtual, em que se utilizou tanto as redes sociais quanto o e-mail, a partir da plataforma SurveyMonkey. O instrumento utilizado foi um questionário de perfil sociodemográfico, contendo uma lista de sintomas de desconforto psicológico, aqueles mais evidentes na literatura gerontológica. Este estudo também está no Comitê de Ética e Pesquisa, cujo parecer está aparecendo aí na tela, e a análise de dados do estudo foi feita a partir de uma análise estatística descritiva, de regressão logística, e a tabulação dos dados se deu no SPSS 26. A coleta de dados basicamente se deu pela técnica bola de neve, né, snowball, em que nós contatamos pesquisadores chaves que iam convidando os participantes a partir das suas redes sociais e por e-mail. A partir disso, então, selecionou-se a amostra brasileira de idosos, que foi 289 participantes. Aplicou-se o questionário utilizando a plataforma virtual, então esse questionário durava em torno de 10 a 15 minutos. Importante ressaltar que esse questionário se referiu ao momento de pico da pandemia, que foi nos meses de março a abril de 2020. E por fim, após a conclusão da aplicação dos questionários, armazenou-se as informações de cada participante em um banco de dados. Como resultados, nós tivemos majoritariamente uma população feminina idosa, sendo sintomas mais frequentes inquietação, insônia, tensão muscular e vontade de chorar. Esses sintomas mais frequentes estavam associados ao público masculino, e aí, apesar de que a literatura apontar que as mulheres são mais suscetíveis, né, a desenvolverem psicopatologias ou problemas emocionais, durante a pandemia, sim, nossos resultados apoiam vários estudos da pandemia, principalmente no que se refere ao Brasil, em que associa-se os sintomas de sofrimento psíquico com a população idosa masculina. E eles justificam tais maneiras de se comportar, sendo que os idosos do sexo masculino estavam se comportando focalizando nas emoções, como se eles estivessem fazendo uma reavaliação cognitiva acerca da situação que eles estavam passando. E outros estudos também apoiam nossos resultados no momento em que nós vivemos na América Latina, e especificamente o Brasil, né? Nós temos uma sociedade patriarcal, então existem padrões de socialização entre os gêneros. Então as mulheres, na maioria das vezes, são reforçadas a demonstrar preocupação, enquanto que os homens são encorajados a enfrentar as adversidades, enfrentar
os seus medos. Então, por conta disso, talvez os sintomas mais frequentes tenham sido aqueles que não sejam tão fáceis de serem observados. Outros resultados da nossa pesquisa também indicaram que o tamanho da moradia, sendo inferior ou igual a 50 metros quadrados e uma renda familiar variando entre 900 e 1.200 reais, estavam associados aos sintomas de desconforto psicológico nesses homens. E aí vários estudos, principalmente um estudo espanhol de Jacques Avignon, apoiam os nossos resultados no momento em que observaram também que os homens demonstravam sofrimento psíquico ao perceber suas condições de moradia. Nesse estudo espanhol, condições como superlotação, moradias pequenas, membros de outras faixas geracionais coabitando no mesmo espaço, falta de saneamento, foram questões que também estavam associadas aos sintomas de sofrimento nesses homens idosos. Aqui no Brasil, sabe-se que mais de 90% dos homens idosos são chefes de família, ou seja, o seu orçamento é o que supre, né, a economia, a renda da casa. Portanto, por conta disso, pode-se inferir também que esses sintomas de desconforto psicológico estejam associados a essa questão, né? Isolamento social, o dinheiro, a renda do idoso, que é proveniente de pensão e aposentadoria, não é uma renda alta. Os outros habitantes, por exemplo, não iriam mais trabalhar por conta da quarentena, e como que ficaria a vida dessas famílias, né? Por fim, vários estudos também eu trago aqui que mostram que as desvantagens socioeconômicas e um baixo nível de educação estão associados sim a maiores sintomas de ansiedade e distúrbios relacionados. Um outro dado inesperado foi a relação não significativa entre religião, estrutura familiar e os sintomas de desconforto. Porém, eu trago aqui que o nosso estudo, no nosso questionário, não se foi investigado a questão de como se dá essa prática religiosa, a qualidade dessa prática religiosa, a frequência dessa prática religiosa e o apoio social do indivíduo. Portanto, o nosso questionário só perguntava qual era o tipo de religião do idoso. Então, por conta disso, pode ter sido ocorrida a questão da relação não significativa. E estrutura familiar, também não houve perguntas a respeito de como se dava o apoio familiar, o suporte familiar, apenas quantos membros moravam naquela casa com o idoso. E aí eu trago também vários estudos que apontam que a religião, na maioria das vezes, ela atua como um mecanismo de criação de significados e reavaliação cognitiva, né, de determinados eventos. Então pode-se inferir que nesse nosso estudo os idosos não utilizaram a religião como esse mecanismo de enfrentamento. Como considerações finais, eu trago que assim, é uma amostra muito importante de idosos que apresentou o quê? Uma mudança no padrão de comportamento frente a este evento aversivo que foi a pandemia. E esta mudança estava associada a questões sociodemográficas como gênero, renda e moradia. Além disso, um dado inédito desse estudo foram que os indivíduos do gênero masculino foram aqueles que sentiram maior desconforto psicológico. Outro ponto é que as teorias lifespan e da seletividade socioemocional foram sensíveis à investigação no momento em que elas apontam como que esses indivíduos utilizaram seus recursos de adaptação e de enfrentamento frente à situação da pandemia. E por fim, esse estudo também possibilita a criação e o desenvolvimento de novas investigações específicas aos idosos e contextos estressores que não sejam somente a pandemia, mas outros tipos de contextos que possam representar a população e ainda a contribuir com outras áreas da ciência, como por exemplo a engenharia, a arquitetura, nutrição e outros tipos de técnicas que queiram utilizar, por exemplo, instrumentos online. Agradeço a atenção de todos